Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Ohara, mas vocês também podem me chamar de Apalaki, que é o meu nome pagão. Eu sou sacerdotisa da tradição de bruxaria Green Fairy Brasil, tá aqui o nosso Instagram. Também tenho filiação com a Kemet Ortodoxa, estou também estudando com eles. E hoje eu trouxe aqui um assunto que pode ser polêmico, para algumas pessoas é polêmico. O que é ser filho de uma divindade? Então vem, pega seu café, pega seu chá, pega sua água e vamos conversar um pouco sobre esse assunto. Por que eu decidi trazer essa discussão pra cá? Porque ao longo aí da história desse canal, que deve ter 7 anos eu acho, 8 anos, não sei, que inclusive vocês podem acompanhar toda a minha trajetória, assim, física e de opiniões nesse canal. E eu sempre trouxe isso, né? Essa questão de, hoje vamos fazer um vídeo com fulano que é filho de cicrano. Sempre nos referindo a divindades. Sempre foi algo assim que eu e as pessoas que eu trouxe para esse canal, a gente nunca teve problema com relação a isso. A gente sempre teve uma sinergia, né? Com relação a essa opinião. Até porque a maior parte das pessoas que eu trouxe aqui para o canal eram ou são do coven em qual eu participo, então é normal que a gente esteja ali com as opiniões alinhadas. A questão é que ultimamente eu tenho visto discussões mais acirradas em cima disso. Eu acho que com essa nova onda das Witch Talk, né, e aí várias informações de bruxaria sendo passadas em poucos segundos, de uma maneira muito rápida, que alguns sacerdotes têm criticado um pouco esse posicionamento, apesar de que a gente sabe que o TikTok pode ser um grande atrativo aí para bruxaria, mas a gente tem que também se preocupar com algumas questões, né? Veio essa discussão, mas assim, será que tem gente que tá pensando que é tipo o Percy Jackson? Ou será... Como é que é? E aí eu tenho lido e visto discussões nas redes sociais e achei super interessante a gente tentar entender um pouco do porquê as pessoas, isso inclui as pessoas que eu trouxe aqui, a gente fala esse termo, né? Por que a gente usa esse termo? E também resolvi trazer alguns cuidados que a gente deve ter, que eu acredito que a gente deva ter quando a gente toca nesse assunto. Mas lembrando que, gente, paganismo, bruxaria é livre. Você faz o seu caminho. Eu acho que o mais bonito do paganismo e da bruxaria, que me encantou desde o início do meu caminho, é justamente possibilidades. As inúmeras possibilidades que a gente tem dentro desse caminho. Então, é normal que algumas pessoas interpretem de fato que é filho de uma divindade num sentido menos fantasioso da coisa, e outras que achem que isso é uma opinião que não é legal, e tá tudo bem, né? O que eu quero trazer aqui são alguns pontos de vista, então vamos lá. Eu acho que primeiro é importante frisar que esse conceito é um tanto moderno, né? Esse conceito de você ser filho de uma divindade. E aí, assim, isso vai depender muito se você é de uma tradição específica ou de uma religião específica em que traz esse significado de uma maneira muito forte. Então, às vezes, a sua religião para sua religião é importante isso, né? E tá tudo bem, e às vezes não é, e aí você não é obrigado também a acreditar em nada, né? Hoje eu vou falar muito da minha experiência, do que eu vivencio, no meu culto, né, também. E também muito o que eu vejo das pessoas, né? Eu acho que pra gente começar a conversar sobre isso, é legal a gente tentar entender ou revisitar o conceito de divindade, né? O que é uma divindade? Porque você ser filho de uma divindade, você pensa, tá, mas filho de quê? Que é isso? Que são deuses? Deuses muitas vezes são vistos como grandes espíritos poderosos, outras forças da natureza, e outras vezes, como a deusa interior traz, né, descrições psicológicas de uma personalidade, de arquétipos, no caso da deusa, femininos, em que a gente reconhece no mundo, na gente mesmo. Deuses também podem ser tudo isso. Para vocês terem noção, até o conceito de divindade pode variar dentro de tradições da bruxaria. E até como a gente lida com essas divindades também pode variar.
Tem pessoas, por exemplo, que acham que divindades necessitam dos seres humanos para continuarem existindo. Tem outras pessoas que acham que não. E isso pode pesar na hora do culto, né? Pesar no sentido de ser uma interpretação tanto diferente. Então, assim, se até o conceito de o que é uma divindade pode variar, dependendo de onde a pessoa está inserida, da escola, né, que a pessoa passou da bruxaria aí, outros conceitos, obviamente, vão acabar variando. Acho que um primeiro ponto aí das pessoas falarem, sou filho de tal divindade, passa muito da questão de todos sermos filhos da terra. Isso é uma visão bem pagã, né, bem neopagã, a questão de que somos filhos da deusa, que todos viemos dela, que também somos filhos do Deus, né, do Deus, da deusa, enfim, todos viemos deles e para eles nós retornaremos. Eu acho que começa passando por essa ideia. Momento, leitura desse vídeo. Eu vou trazer alguns momentos de alguns livros e artigos em que eu separei para trazer para esse vídeo especificamente. Eu tô pensando em começar a fazer isso com os outros vídeos do canal também, eu acho que fica mais legal e mais rico, né? Até para vocês entenderem do que eu tô falando. Aí eu trouxe o Wicca. Eu não sou da Wicca, mas eu acho muito legal a gente sempre trazer exemplos de várias vertentes, né, dentro do nosso paganismo. Até porque a Wicca é uma das mais famosas e difundidas. Eu vou trazer pra vocês uma parte que eu acho que condiz com o que eu acabei de falar. Uma parte aqui do livro do Claudinei Prieto. Segundo os princípios pagãos, a deusa está dentro e fora de cada um de nós e se manifesta em nossa vida de várias formas. Seja em uma criança que nasce, um trabalho concluído, uma árvore que cresce, um novo dia que se inicia, a deusa sempre estará lá. Todos estamos interligados a ela e por estarmos ligados a ela, estamos automaticamente interligados entre nós mesmos. Somos a grande família da deusa e por isso o ato isolado de um de nós indiretamente afeta o todo. Um ponto aí do que eu falei de sermos todos filhos da deusa. E eu acho, gente, que começa por aí mesmo essa ideia de filho de divindade. Sobre o Deus. Sou o brilhante Deus, Senhor do Sol, mestre de tudo aquilo que é selvagem e livre, pai das mulheres e dos homens, amante da deusa Lua. Sou o som que você desconhece, mas que te chama. Sou quem, no sono profundo, reacende os mistérios noturnos. Resido dentro de você. Venha, adentre meu mundo e conhecerá a ti mesmo. Acabei de mostrar o que eu penso em relação a isso. Acho que essa parte do livro da Wicca deixa bem claro. Então, acho que começa por aí. Eu separei algumas influências que eu acredito serem importantes para que muita gente esteja perdurando, né, esse pensamento de que somos todos filhos de alguma divindade, de algum arquétipo específico. Eu vou falar pra vocês e vocês coloquem aqui se vocês acham que existe outro tipo de motivo para isso acontecer. Ou coisas que vocês também não concordam. Eu acho que um primeiro ponto é o bando e um candomblé. O Brasil tem uma influência linda e maravilhosa dessas religiões de matrizes africanas, a qual eu admiro muito. E lá dentro tem, dentro de suas regras específicas, de seus rituais iniciáticos, etc., a questão de você, da sua cabeça, ser de um orixá, né? E eu não vou me alongar muito no que eles pensam, mas o que eu quero trazer aqui é que é comum você ver pessoas comentarem sobre isso. Você é filho de tal orixá, você é filho de X, você é filho de Y. Inclusive, quando eu particularmente fui para Salvador da segunda vez e conheci pessoas maravilhosas lá, uma delas me falou: você é muito filha de Oxum. Tenho certeza que se você se dedicar para um terreiro, você vai ser filha de Oxum. O que eu quero dizer com isso é que é uma informação muito popular, gente, passada. Eu acho que, assim, muitas pessoas podem olhar essa relação de outros com os orixás, achar muito bonito e querer levar essa questão de ser filho, né, de uma divindade para outros panteões, né, saindo do panteão Yorubá ali, indo para outros panteões. E tá tudo bem também, assim. Eu acho que é uma influência aí que pode estar acontecendo. Outra influência é a própria Kemet Ortodox, que aí eu já não acho que é tão difundida aqui no Brasil, né? Como, obviamente, é o bando e o candomblé. Mas eu acho que quem tem contato mínimo, né? Tem muitos sacerdotes que que dão a cara a tapa no YouTube, que são da Kemet Ortodox e que já passaram pelo ritual de pais divinos, porque lá dentro
tem esse ritual, acredito que a maioria das pessoas saibam, em que você descobre os seus pais divinos. Mas, dentro da Kemet ortodoxa, essa crença de ser filho de uma divindade é moderna também. E eles têm todo motivo para que isso aconteça. Mas eu acho que também, para quem conhece, pode influenciar essa vontade de identificação com uma divindade. Outro ponto que eu acho que pode pesar nisso é a psicologia das deusas, que tá ali no livro A Deusa Interior, tá bom? Se vocês não conhecem, eu indico que leiam, que é um livro muito bom. Esse livro traz de que cada mulher, né, e homem também, mas ele foca muito na mulher, tem uma identificação com uma deusa. Lá no livro ele fala das deusas gregas, ele vai falar de Atena, de Hera, de Perséfone, de Afrodite, de Ártemis, de Deméter. Mas tem até um teste, gente, no final em que você vê qual a deusa tá mais forte dentro da sua personalidade, através do teste lá. E aí, assim, pode ser que essa ideia que é muito difundida dentro do sagrado feminino, né? Das mulheres que seguem o sagrado feminino, que estudam e tal. Sou filha de tal deusa, sou filha de tal deusa, que é essa identificação. E eu acho que isso é muito forte enquanto empoderamento feminino. Porque o neopaganismo é, em si, uma religião que traz essa ideia de empoderamento feminino muito forte. E tem artigos científicos que mostram isso. Então, assim, para as mulheres que a gente que sofre tanto nesse mundo machista, patriarcal, que né? Não adianta nem discutir sobre isso. A gente se identificar intimamente com uma deusa, e principalmente um arquétipo específico, pode ser muito importante, tanto para empoderamento quanto para compreensão, né? Porque a psicologia das deusas vai muito além de apenas uma identificação com uma deusa. Quem leu sabe disso, que também é uma coisa que eu não vou me estender muito aqui, porque não é o assunto do vídeo, mas que eu super adoraria trazer um vídeo só sobre isso. E se vocês acharem interessante, quiserem mais vídeos falando especificamente da mulher, né, com a deusa, enfim, é só vocês pedirem que eu faço, porque eu adoro. Um ponto interessante que eu vi numa discussão que eu fiquei, gente, mas nunca tinha pensado nem nisso, é que o medo de algumas pessoas de que essa crença, espécie de crença, de interpretação de que todos somos filhos de uma divindade, pode transformar o paganismo, que é politeísta, numa religião monoteísta, porque cada um vai ter apenas uma divindade. Eu li essa preocupação e aí eu fiquei, gente, mas eu não acho que isso deva ser uma preocupação, né? Das pessoas que eu conheço que falam, que se identificam mais com uma divindade específica, é muito mais uma questão de empoderamento, muito mais uma questão de apadrinhamento, que a gente vai falar disso daqui a pouco, do que uma questão de só vou cultuar essa divindade. Entende? Então, não acho que seja um problema, mas se vocês acham que é um problema, comenta aqui também pra gente discutir sobre isso, né? Eu quero discussão. Agora vamos para um momento já entendemos mais ou menos o que pode causar essa crença, né? Eu vou falar crença, mas na verdade não sei quem se encaixaria exatamente como uma crença. Mas essa ideia de que somos filhos de uma divindade. E eu vou agora ir para os cuidados que devemos tomar com relação a isso. E por que eu fiz essa lista de cuidados? Porque isso aqui que tá na thumb. Isso eu recebi no meu blog há anos atrás. Eu acho que o Percy Jackson estava mais forte, talvez não sei se foi por isso, ou se a pessoa realmente acredita que é uma divindade. Eu acho que esse tipo de pensamento é perigoso. E não foi a única pessoa, porque foi uma pessoa assim que eu não sei nem quem é, podia muito bem estar tentando zoar com a minha cara. Mas eu já recebi de outras pessoas também. Eu acho que as pessoas se confundem, algumas, né? Não são todas, com relação a isso. E se confundem mesmo, assim, principalmente as pessoas que estão começando, né? E acabam talvez misturando algumas coisas e talvez não seja muito saudável. E aí talvez para a comunidade receber essa pessoa que vem com essa crença de que eu sou uma divindade, ou vem com algum outro tipo de crença de que, por exemplo, de fato, divindades, sei lá, copulam, vou colocar assim,
com seres humanos, coisa que eu acho que não é possível, mas não no sentido literal da coisa, né? Mas assim, vem com ideias muito fixas disso, e aí eu acho perigoso. Então acho que por isso que eu fiz essa lista de cuidados que a gente pode tomar. Primeiro cuidado: sou melhor do que alguém porque me considero filho de uma divindade? Não. Alguém é melhor que eu porque essa pessoa se considera filho de uma divindade ou porque na tradição dela ela foi colocada como filho de uma divindade? Não. Gente, cuidado com o ego, porque eu acho que isso é um ponto importante da gente ter cuidado. Acho que com tudo, né? Claro, cada um faz o que quiser da vida, mas sempre vamos ter um cuidado aí com essa ideia de que sempre só podemos ser melhores do que os outros, ou se sentir diminuído porque acha que o outro é melhor que você, porque o outro é filho de uma divindade específica. Vamos ter cuidado com isso, também é algo que eu já vi, principalmente entre as pessoas que estão iniciando. Outro ponto muito importante: deuses não são signos nem caixas. Entenderam? Eu acho que esse é um ponto de preocupação muito grande entre vários sacerdotes da gente estar disseminando esse tipo de ideia, porque muitas pessoas estão levando para um lado de signo, como se ser filho de uma divindade fosse ser, sei lá, do signo de virgem, como é o meu caso, que eu sou virginiana. Então, para exemplificar melhor para vocês como as divindades não são caixas, vim trazer mais uma leitura. Trouxe uma leitura de um livro que muita gente gosta. Acho que todo mundo que leu gosta, pelo amor de Deus, não tem como. É A Dança Cósmica das Feiticeiras. Então eu vou lá para a página 144, Cadê? E vou falar um pouco de algo que a gente conhece, que são os encargos da deusa. É sempre bom de relembrar, né? Eu, que sou a beleza da terra verde, da lua branca entre as estrelas e os mistérios da água, invoco seu espírito para que despertem e venham até mim, pois eu sou o espírito da natureza que dá vida ao universo. De mim todas as coisas vêm e para mim todas devem retornar. Que a adoração a mim esteja no coração que rejubila, pois saibam, todos os atos de amor e prazer são meus rituais. Que haja beleza e força, poder e compaixão, honra e humildade, júbilo e reverência dentro de vocês. E você que busca conhecer-me, saiba que a sua procura e ânsia serão em vão, a menos que você conheça o mistério. Pois se aquilo que busca não se encontrar dentro de você, nunca o achará fora de si. Saiba, pois, eu estou com você desde o início dos tempos. Eu sou aquela que é alcançada ao fim do desejo. Esse é meu argumento para que deuses não são signos e nem caixas. Eu não preciso nem me explicar, né? Vamos seguir o baile. Eu acho que outro ponto importante é: as deusas, vou falar especificamente das deusas, elas foram muito diminuídas em sua história, né? E elas foram postas em caixinhas. Quando o patriarcado veio e se instalou, as deusas começaram, a ser colocadas numa caixa. E um exemplo muito claro que a gente pode ver disso é da deusa Ártemis, que era uma grande mãe. Atena, Ártemis, todas elas eram grandes mães. Leiam Erich Neumann, A Grande Mãe, vocês vão entender melhor do que eu tô falando, se vocês não entendem. Quando elas passam por todo esse processo do patriarcado, que, pasmem, não chegou com o cristianismo, chegou antes disso, elas foram diminuídas. Então eu acho assim, a gente tem muito cuidado quando for falar, sou filho de tal divindade, colocando a própria divindade dentro de uma caixa, como eu falei, de um signo. Então isso é muito importante da gente ter cuidado. Momento leitura novamente. Eu trouxe um artigo chique que fala justamente, tá aqui na descrição para vocês lerem o nome do artigo, né? É super fácil de baixar. Justamente sobre a importância do paganismo, do neopaganismo enquanto empoderamento feminino. A tradução aqui que eu vou ler para vocês foi minha mesmo, tá? Vamos lá. Christine Irving, uma mulher que finalmente realizou um sonho de infância de viajar para Malta, escreveu o seguinte sobre visitar o Museu Nacional de Arqueologia e ver pela primeira vez as estátuas da deusa de calcário de corpo inteiro.
que outrora estiveram no templo neolítico de Agar-Kim. Olha o que a Christine falou. Tentei imaginar o significado que elas poderiam ter em seu próprio tempo, mas diante dessas extraordinárias figuras gordas, descobri que não conseguia ser objetivo em absoluto. Elas simplesmente me encantaram. Seu tamanho me comoveu. Elas me encheram de uma alegria pela beleza do meu próprio corpo que eu nunca havia sentido antes. Não sou uma mulher muito gorda, no entanto, a questão da gordura afetou negativamente a minha imagem de mim mesma. A maioria das minhas irmãs americanas sofreu da mesma ansiedade. O que experimentei diante da caixa de vidro daquele museu escuro foi uma epifania, a deusa revelada a mim em meu próprio corpo. Outro texto que eu nem preciso me explicar. Muito bonito. Mostrando pra gente o quanto que a deusa é muito além de uma caixa, de um arquétipo específico. E aí o Deus é a mesma coisa, né? É o mesmo processo. Continuando com os cuidados, não existe uma necessidade social da comunidade pagã de você ser filho de uma divindade específica, de você se considerar assim, a não ser que você seja de uma tradição específica que tenha isso como um ponto importante, né? Por exemplo, a Kemet Ortodoxa, que Kemet Ortodoxa não é bruxaria, mas lá dentro isso é um ponto importante se você quiser seguir os passos dentro da religião. Então, se a tradição que você é inserido não tem isso como algo importante, não precisa, não tem necessidade. Vou repetir, você não é um semideus no sentido grego da coisa, e nem é uma divindade no sentido literal da coisa, por se considerar filho de pais divinos no sentido espiritual. Uma coisa que uma pessoa me mandou, né, às vezes vocês me mandam dúvidas, né, e eu super respondo. Vocês podem, segue meu Instagram aqui novamente para dúvidas, porque aqui no YouTube eu não tenho muito tempo de ver os comentários, né, então às vezes vocês perguntam, mas eu respondo mais no Instagram. E me falou algo que eu fiquei assim mexida, né? Por quê? E aí eu transformei isso num cuidado para esse vídeo, que é não ser filho de divindade, de uma divindade específica, não ter descoberto a sua divindade, mãe, pai, o que seja, não faz você estancar nos seus estudos, né? Isso, tenham muito cuidado. É justamente aquela questão que eu falei da necessidade. Não é necessário você ter. Então não se sinta obrigado a ter. Não é uma obrigação. É uma coisa que se vier, vai vir, entendeu? Com o tempo de prática. E tem gente que não acredita nisso. E tem gente que não vê dessa forma. Tem gente que, inclusive, olha as divindades, né, como apenas a grande deusa e o grande deus e ponto. Então, assim, cuidado para não parar os seus próprios estudos, para não seguir adiante na sua vida espiritual por causa disso. Outro cuidado com a extrema necessidade de você pertencer a algo. A gente tá num país, né, inserido num país que não respeita a gente, né? Tudo bem, bruxaria sempre foi algo a par da sociedade, nós somos a escória, é isso. Mas a questão é que a gente às vezes sente, né, essa coisa, né, de, poxa, a família não aceita, os amigos não entendem, muitas vezes, me sinto sozinho. E a gente fica com essa necessidade muito grande de pertencer a algum grupo, alguma coisa. Ser humano é assim, nós somos sociais. E aí essa extrema necessidade de pertencimento, muitas vezes, não quero dar uma de psicóloga, né, mas muitas vezes é gerada por questões desde a infância em que a gente tem, a gente fica com essa necessidade extrema de se apegar a alguma coisa, né? E aí a gente, já vou me pegar uma divindade, já vou dizer que eu sou filho dessa divindade e tal, e pronto, e acabou, e vou nessa. Mas eu acredito que toda essa questão de ser filho de uma divindade, se for optar por pensar dessa forma, se achar que é assim, é um processo, né? Então a gente tem que entender quais são esses processos que acontecem na nossa vida, que deixam a gente, sabe, perdido, com essa necessidade de estar pertencendo e estar o tempo todo se reafirmando para as outras pessoas, né? Outro ponto importante.
E, de novo, cuidado com o ego. Minha visão sobre isso. Agora sim a gente vai falar da minha visão específica. Eu, a Palak, o que eu penso sobre isso, né? Exatamente. Eu trouxe o que pode ter levado as pessoas atualmente a falarem muito sobre isso, né? Principalmente pessoas que estão iniciando. Falei sobre os cuidados que a gente tem que tomar com relação a isso. Trouxe alguns textos e agora eu vou falar a minha opinião. Então vamos lá. Se eu acredito que a minha alma foi criada por uma divindade específica, acho que se um dia eu tive vontade de descobrir isso, de super me reafirmar nisso, eu não tenho mais. Apesar de que sim, eu tô na Kemet Ortodoxa, eu quero fazer, eu não fiz ainda o ritual para descoberta dos pais divinos, eu tô me preparando para fazer. Agora eu tô preocupada com muitas outras coisas no presente, e eu tenho aprendido muito isso com a Green Fairy, que é a tradição cosmos sacerdotisa, e a gente ensina muito isso para as pessoas. O meu ponto principal, por que eu falo isso, por que eu trago isso pro canal, por que eu digo o cicrano é filho de fulano é filho de cicrano? Porque simplesmente eu acho que quando você fala que é filho de uma divindade, é um modo carinhoso de você se voltar para uma divindade que você está dedicando anos a ela, ou um período muito intenso a essa divindade. É simplesmente isso. Eu acho carinhoso. Porque tem algumas pessoas que realmente se identificam mais com uma divindade específica. Isso também não tira o fato daquela pessoa ainda continuar cultuando outras divindades. No meu caso, Aset sempre foi um ponto muito, muito, muito forte, uma âncora muito forte, assim, no meu paganismo, né? No meu culto, em tudo que eu vivi. E isso não fez eu cultuar menos divindades. Na verdade, Aset foi um ponto muito importante para eu começar a me dedicar a outras divindades queméticas, apesar de que a primeira divindade quemética que eu tive realmente um intenso contato foi Bast. Mas, assim, cultuo divindade de outros panteões, enfim. Outra coisa é que eu acho uma maneira muito fofa. Eu não sei qual outra palavra. Honrosa seria outra palavra legal. Para quem é dedicado a sacerdócio a uma divindade, falar. Então, por exemplo, eu dediquei meu sacerdócio a Morrigan. Tô dando um exemplo, não é o meu caso. Mas eu tô naquela intensidade com o Morrigan, eu fiz essa dedicação, eu quero, então eu começo a falar que sou filha de Morrigan, nesse sentido. Entende? Eu acho que é uma maneira honrosa, fofa, carinhoso. E não tem nada a ver com você colocar deuses em caixas, você colocar deuses em signos, ou você não conseguir enxergar a grandiosidade de divindades, né? Mas tem pessoas que fazem isso, então por isso que eu falei dos cuidados. É necessário reconhecimento externo, né, pra eu me assumir filho de uma divindade? Não, assim, não mesmo. A não ser que você esteja inserido numa tradição em que esse ponto seja importante. Aí você vai precisar de um reconhecimento externo. Se você também faz parte de uma tradição que não veja isso como algo importante, mas é bom você perguntar para os seus sacerdotes, né? Que na Green Fairy, quando o pessoal vem me perguntar para os outros sacerdotes, a gente fala nossas visões e tal. Mas assim, pergunta para o seu sacerdote, para a sua sacerdotisa, o que eles acham para te ajudar aí no seu caminho espiritual. É um pensamento moderno e tá tudo bem. Acho que tá tudo bem mesmo. Não vejo necessidade de uma dramatização muito grande desse tema. O que eu vejo necessidade é de conversa com as pessoas em que a gente vê que podem estar vendo, interpretando isso de uma maneira, não vou dizer errada, porque o que é certo e errado, afinal de contas, né? Dentro da bruxaria e do paganismo. É muito dentro... O que é certo e o que é errado é muito da sua formação dentro da bruxaria, até da sua classe social. Tudo isso acaba sendo envolvido quando a gente fala de certo ou errado, essa dicotomia muito cristã.
bem e mal, certo ou errado. Não tem isso, assim. Eu acho que a gente tem que conversar, eu acho que a gente tem que discutir, eu acho que é uma troca. Isso que é legal. Quando a gente vem pro YouTube, Instagram, sei lá, quando os sacerdotes colocam e falam sobre temas, o legal é esse, a gente aprender junto. Sempre foi, por exemplo, uma ideia minha, desde que eu comecei esse canal, eu nem era sacerdotisa, né? Mas desde o início, de trazer isso, de trazer temas pra gente discutir de forma saudável. Eu acho que é um ponto legal discutir de forma saudável, porque não existe verdade absoluta. A gente tá na bruxaria e no paganismo, a gente não tá no cristianismo, por exemplo, em que tem dogmas, verdades absolutas. Aqui é livre. E a gente precisa conversar com as pessoas. Vamos lá para concluir o que eu penso sobre isso. Tá tudo bem você dizer que é filho de uma divindade. Ao meu ver, se a pessoa seguir os cuidados que eu comentei acima, né? Principalmente esses cuidados, tá tudo bem. Eu acho que no final das contas, gente, cada um sabe sua vida. A bruxa é solitária, por mais que a gente esteja dentro de um coven, de uma tradição, a bruxaria é solitária. Por mais que você esteja discutindo boca a boca com a pessoa lá no Facebook, no final das contas, ela vai fazer o que ela quiser, ela vai falar o que ela quiser. A questão é, ela está machucando alguém? O que ela acredita, o que ela tá pregando, tá machucando alguém, tá sendo abusivo, sabe, adentrando a realidade de outra pessoa sem permissão? Se sim, vamos cair em cima. Se não, não te interessa. Esse é o ponto. Então, assim, tá tudo bem. Façam o que vocês acham melhor. Mas estudem. Eu acho assim, é um ponto que eu acho muito importante. Estudem. Saibam o porquê vocês estão fazendo as coisas, como vocês estão fazendo as coisas. Nem todo mundo tem acesso à informação. Também a gente tem nossos limites da nossa vida também, né? Estudem até onde vocês puderem, procurem até onde vocês puderem. Estar na bruxaria é isso, é constantemente se transformar, é constantemente estar estudando, é constantemente descobrir coisas novas, mesmo você tendo anos e anos de prática, gente. Agora, o que eu acho interessante é cuidado, né, com o que você fala, com o que a gente fala. Eu acho que quando você assume que você é filho de uma divindade, a própria divindade pode te cobrar. E aí? Então, assim, cuidado com o que você fala, palavras têm poder. Isso é sempre importante a gente estar, sabe, construindo na nossa cabeça. Então, pessoal, esse vídeo está terminado. Ficou longo, eu sei. Eu queria que ele ficasse curtinho, mas eu acho que não dá pra... Eu converso demais, gente. Me perdoem. Mas, assim, gostou? Divulga, né? Segue aí o canal. Muita gente assiste os vídeos, mas não segue. Então, me siga no canal, me siga no Instagram. Converse se tiver dúvidas, adoro conversar, tá trocando ideias. Dá like, comenta aqui esse vídeo. As referências que eu utilizei, tanto as que eu li e outras que eu falei, assim, vão estar na descrição para vocês procurarem, estudarem, lerem. Um beijão, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!